Graça e a paz de Cristo a todos. Hoje estou começando dentro do horário. Claro que eu vou fazer ainda alguns ajustes aqui no meio, né? Na preparação da live de hoje, né? Então já estou fazendo o ajuste aqui, né? Estou fazendo aqui o ajuste para a apresentação da live, né? Fazendo o ajuste aqui devido. Estou aguardando aqui. Resposta. Pronto. Eu tenho começado agora atualmente a live com um cântico e hoje será um cântico da harpa cristã. E eu vou fazer a apresentação hoje. Só diminuir aqui minha tela, né? Diminuí-la um pouquinho agora, fazendo ajuste aqui. Opa, não, que isso? Não. Ixi. Assim, pronto. Pronto. Agora sim. Agora já está aqui a tela direitinho. Pronto. Graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo, irmão Marco Antônio. Louvado seja o nome do Senhor, fique à vontade. Vou estar começando agora a live propriamente dita mesmo, né? Estava terminando de fazer os ajustes aqui, agora já terminei. Vamos lá então, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, Jesus, por mais uma noite que assim Tu tens concedido. Essa noite, Senhor, será uma noite, ó Pai, que estaremos compartilhando da Tua palavra. E compartilhando uma palavra, Senhor, de atitude, ó Pai, de encorajamento e atitude principalmente diante de problemas, diante de aflições, diante de injustiças que muitas vezes, Senhor, nos deparamos no dia a dia. Mas confiamos em Ti, porque a partir de quando seguimos, ó Pai, os princípios da Tua palavra, nós temos a certeza de ultrapassar barreiras, de ultrapassar problemas, de ultrapassar aflições, de ultrapassar angústias. Então, em todo esse momento, Senhor, ó Pai, em que Tu tens estado conosco, continua a nos fortalecer, continua a nos ajudar. Para a honra e glória do Teu santo nome, é o que Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então estaremos cantando agora o hino da harpa cristã, hino de número 193. E claro, como eu tenho sempre dito aqui, né? Eu tenho feito as lives no quarto, né? No quarto da casa atualmente onde estou, né? Então, inevitavelmente, é vídeo caseiro, então sempre vai ter som de cachorro, etc, né? Que muitas vezes pode talvez atrapalhar, mas mesmo assim nós louvamos ao Senhor. Seja bem-vindo, Gustavo, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus aqui no Instagram. Eu vou estar cantando o hino de número 193 da harpa cristã, né? Aqueles que estão me acompanhando pelo Facebook, está lá a letra, hino de número 193. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer.
suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda mais um pouquinho, espera ainda e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
Seja bem-vindo, Brian. Deus abençoe. Vamos então, nesse momento da nossa live, que é propriamente a leitura da Palavra de Deus, que estaremos explicando assim no livro de Jó, capítulo de número 21. Livro de Jó, capítulo de número 21, que é o tema da nossa live de hoje. Livro de Jó, capítulo 21, que diz assim: Respondeu, porém, Jó: Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei. E havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar. Olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: Retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ser a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Então, estou enviando aqui as saudações aqui, aos que entraram na live no Instagram, né? E aqui eu prossigo com a exposição da Palavra de Deus. Então, como eu tenho feito durante todas essas semanas, né? Que a interpretação que estou propondo no livro de Jó geralmente é uma interpretação que vai ao longo de todo o Novo Testamento. E que também essa parte desse discurso de Jó é mais uma resposta que ele dá a seus amigos, aos seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. E nesse caso aqui, Jó está respondendo a Zofar. E nesse caso aqui, a gente pode perceber que a fala de Jó é de uma maneira clara dizendo o seguinte, que nem sempre os ímpios na presente vida, ou seja, os injustos, os maus,
recebem o devido castigo de Deus na presente vida, mas antes pelo contrário, muitas vezes até eles prosperam na sua vida material. Então aqui que a gente pode perceber, o que a gente pode receber de Deus nessa parte é saber como na presente vida suportarmos as injustiças que andam ao nosso redor, suportarmos os problemas que enfrentamos, suportar situações tais quais um vizinho que não teme a Deus, não busca a Deus e pelo contrário zomba muitas vezes quando estamos buscando ao Senhor. Qual a atitude que devemos tomar? A atitude no nosso trabalho, a atitude na nossa vizinhança, a atitude na nossa escola, a atitude de todos aqueles que zombam da palavra de Deus. Então, nesse momento, assim chega a esse tema, que é justamente suportando os zombadores de Deus. E, diante disso, o que isso exige de nós? Quais são as atitudes que são exigidas diante de nós assim, para que venhamos verdadeiramente a suportar todos esses problemas? Então, o que podemos ver é que, em primeiro lugar, devemos receber somente o conselho de pessoas piedosas. Devemos receber somente o conselho de pessoas piedosas. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa de uma maneira bem clara que receber o conselho de pessoas piedosas é somente ouvirmos as palavras de pessoas que vão verdadeiramente edificar a nossa vida, ou seja, pessoas que temem ao Senhor igualmente como nós fazemos. Então isso é que é o mais importante que tenhamos em mente agora, nesse momento, que devemos receber somente o conselho, ou seja, receber o conselho, não é? De pessoas que verdadeiramente temem a Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado da parte de Deus de recebermos somente conselho de pessoas que verdadeiramente venham edificar a nossa vida. Estou fazendo aqui um ajuste, né? Aqui no YouTube, né? No YouTube não, no Facebook, né? Fazer aqui o ajuste, estou tentando aumentar aqui, mas parece que veio uma mistura aqui, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Agora eu preciso... Tentando aqui ajustar, né, a câmera, quer dizer, a posição, né, do que aconteceu aqui. Vou ver aqui o que eu vou fazer aqui para ver se eu consigo ajustar ao que está... Ah, consegui. Acho que aqui dá para resolver. Ah, agora sim, melhorou. Agora, graças a Deus, estou conseguindo ajustar aqui, né? Tudo isso aqui é ao vivo, né? Tudo isso aqui é ao vivo. Aí eu estou ajustando aqui agora. Quase acertando aqui, né? A câmera. O ajuste aqui direitinho. Agora já estou quase chegando lá. Opa. Diminuir um pouquinho aqui. Acho que agora, deixa eu ver se ficou certo. Ah, agora sim está certo. Aqui, ajustei. Agora tem outro ajuste aqui que estou tentando ajustar. Pronto, acho que agora melhorou. Deixa eu ver aqui.
Acho que agora está ajustado. Agora está bem ajustadinho. Pronto. Então, primeiro ponto, suportando os zombadores de Deus, isso vai exigir de nós, em primeiro lugar, então, que devemos receber somente o conselho de pessoas piedosas, ou seja, pessoas que temem ao Senhor, tá? Então, essa é a primeira coisa que devemos levar em consideração aqui para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a vida também do responsável aí pela página Ateliê Doce, né? Ateliê Doce, Deus abençoe. E aqui está. Então, vamos aos versículos aqui. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar. Olhai para mim, pasmai e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais perversos? Mais poderosos, quer dizer. Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós sirvamos? E em que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Então quer dizer, e aí no caso, nos aconselharmos significa termos em mente que devemos buscar sim todo o conhecimento que vem de Deus. E aí, como diz Provérbios 9, versículo de número 9, Provérbios 9, versículo de número 9, que vai dizer o seguinte: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que somente aqueles que estão de fato com o coração remido e lavado no sangue de Cristo é que têm a possibilidade de fato de ouvir bons conselhos, de ouvir palavras de restauração, de ouvir palavras de fato também que venham a trazer cura. E muitas vezes um remédio que precisa ser trazido para a cura da nossa vida, muitas vezes é um remédio amargo, às vezes é um remédio duro, às vezes é um remédio que muitas vezes não é atrativo. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo sabe quando a repreensão vem do Senhor. E quando ela vem do Senhor, ela não vem para nos matar, ela não vem para nos arrebentar, ela vem para nos corrigir, nos restaurar, nos levantar, transformar verdadeiramente a nossa vida. E aí, nesse ponto, devemos rejeitar o conselho dos ímpios, devemos rejeitar palavras dos ímpios, por mais atrativas que sejam, por mais que venham a acalentar, não é? Por mais que venham a passar pano nas nossas falhas, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então é importante termos isso em mente. E aí nós vemos em 1 Tessalonicenses 4,18 que o que precisamos de fato é de recebermos conselhos, consolos, ajuda mútua dos servos de Deus. E aí temos 1 Tessalonicenses 4,18 que vai dizer o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, ou seja, palavras que venham nos consolar no momento de tristeza, no momento de angústia, em que sempre o nome de Cristo venha a ser exaltado. Temos também Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que também é uma outra forma de consolar,
também de aconselhar Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que vai dizer o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando recebemos o conselho de pessoas piedosas, esse conselho vem do amor de Deus para conosco. Também podemos ver Tiago capítulo 5, versículo de número 6. Tiago 5, versículo de número 6, que vai dizer o seguinte para nós, Deus falando conosco. Tiago 5, 6 vai dizer: Tiago, que vai dizer o seguinte, Tiago 5,16, perdoe. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando a gente fala confessar pecados, não é a mesma coisa que a gente ir até um sacerdote ou um líder, ou seja o que for, a gente confessar o pecado para obter perdão de Deus. Não é nada disso. Confessar pecado um ao outro, ô tio, seja bem-vindo aí à live, tá bom? Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo aí na live no Instagram. Então quer dizer, confessar um ao outro significa compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas fraquezas, porque na realidade só quem pode trazer o perdão para o nosso pecado é Deus. Não são pessoas que vão trazer o perdão ou a absolvição. Não. Só quem nos absolve de nossos pecados é Deus. Então a gente tem que ter em mente isso. Então temos que estar atentos a essa questão mais importante no conjunto maior de toda a Escritura. Não é porque o que acontece, algumas passagens isoladas como essa aqui e outra talvez que alguém possa levantar, mas que no conjunto geral só Deus perdoa pecados. Quando a gente confessa pecado, significa nada mais, nada menos do que nos consolarmos uns aos outros com pessoas, aí como eu disse, conselho de pessoas piedosas, conselho de pessoas verdadeiramente espirituais, que não sai espalhando seu eu, não sai espalhando seu defeito pela rua, não sai espalhando para todo mundo para te humilhar, mas sim pessoas que venham verdadeiramente a te ajudar para a glória de Deus. E como diz Romanos capítulo 15, versículo de número 5, Romanos 15, versículo de número 5, vai dizer assim, obrigado, tio. Então, Romanos 15, versículo de número 5, que vai falar acerca também dessa necessidade de mutuamente nos auxiliarmos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então significa que devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros, porque aí se fecha o círculo de quê? De estarmos sendo encorajados uns pelos outros a poder suportar as pessoas que muitas vezes zombam da nossa fé, que muitas vezes não acreditam e, além de não acreditar, zombam da nossa fé. Mas aí, para sermos fortalecidos diante dessas circunstâncias, devemos ouvir palavras de pessoas piedosas que estejam na mesma sintonia, na mesma fé que estamos nesse momento para a glória de Deus. Então, suportando os zombadores de Deus, vai exigir também de nós descansar no juízo vindouro sobre os zombadores. Descansar no juízo vindouro sobre os zombadores. E aí temos versículos 17 ao 21 de Jó, que vai dizer assim, capítulo 21, versículos 17 ao 21, que vai dizer assim: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho?
Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? E aí temos aí de fato o ponto principal. Muitas vezes nós vemos ímpios, nós vemos zombadores de Deus, vivendo bem, confortavelmente, vivendo uma vida de sucesso material e muitas vezes até aparentemente descansando em paz. Mas aí que a gente verifica o seguinte: existe uma coisa que devemos nos lembrar, de que após a morte física há o justo juízo sobre eles. Devemos nos lembrar disso. E aí temos Salmo 1, versículo de número 6. Salmo 1, versículo de número 6, que vai nos dizer o seguinte. Salmo 1, versículo de número 6, que é justamente o salmo que fala do destino dos justos e dos ímpios, diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, porque a palavra de Deus não volta atrás. E aí temos Romanos 8, 28, que fala sobre a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é muito importante termos isso em mente. Agora, Lucas 18, versículo de número 7. O Senhor Jesus, quando atentamos para uma situação, precisamos de justiça da parte do Senhor. Precisamos que o Senhor venha ao nosso socorro. Aí Lucas 18, versículo de número 7, vai dizer de uma maneira bem clara, vai dizer assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus é fiel. E aí temos aqui o justo juízo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10 vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então tudo começa pela injustiça. Aí vem assim: não vos enganeis, nem impuros, ou seja, todos aqueles que praticam, diferentes espécies de pecados ligados ao sexo, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, ou seja, aqueles que praticam a homossexualidade, nem sodomitas, também estão incluídos aí outros pervertidos da mesma forma, nem ladrões, nem avarentos, ou seja, aqueles que vivem para o dinheiro, nem bêbados, nem maldizentes, aqueles que vivem só à base da maldição, à base do palavrão, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, seja roubador de galinha, o justo juízo de Deus é para todos. Roubador de galinha, roubador de dinheiro público, roubador de carga, seja quem for. Aí diz o texto: herdarão o reino de Deus. É o justo juízo de Deus. E aí temos Mateus 7, versículos 13 e 14, em que o Senhor Jesus diz, Mateus 7, versículos 13 e 14, falando sobre o justo juízo vindouro de Deus, 7, 13 e 14, que vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha aí, a porta é larga. A grande pergunta que é sempre feita é a seguinte: o que faço para ir para o inferno? Nada. Continue a viver a vida sem precisar de Deus. Não precisa fazer nada. Agora, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por isso que Jesus vai continuar dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, vivem de dinheiro, não denunciam o pecado,
não denunciam o erro, vivem de dinheiro só para dizer você tem valor, Deus te abençoe, e deixa a pessoa na mesma situação de pecado. Não fala de conserto, não fala de acerto de vida. Isso é falso profeta. E aí temos aqui, tal como, aí uma analogia muito interessante é essa, que o único personagem na Bíblia que apresenta Jesus por dinheiro é quem? Judas. Judas apresentou Jesus por moedas de prata. Então, devemos atentar para isso. E aí Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então quer dizer, de uma maneira bem clara, devemos ter em mente isso. Suportando os zombadores de Deus, isso exige de nós receber somente o conselho de pessoas piedosas, ou seja, pessoas que temem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Significa também descansar no juízo vindouro sobre os zombadores. E em terceiro, agora sim, reconhecer nosso conhecimento limitado de Deus. Reconhecer nosso conhecimento limitado de Deus. Reconhecer nosso conhecimento limitado de Deus. E aí vemos versículos 22 ao 34 do capítulo 21 de Jó. 22 ao 34 vai dizer assim: acaso alguém ensinará ciência a Deus e a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. E aí podemos ver aqui Jó falando tudo isso, né? Porventura não tendes interrogados que viajam e não consideraste as suas declarações? Como, pois, me consolais em vão? E aí que a gente pode ver, e aí o que mais chama atenção, acaso alguém ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? A ele que julga os que estão nos céus? Então, é muito interessante isso aqui, né? Para a gente verificar que nosso conhecimento acerca de Deus é um conhecimento muito limitado. E aí a gente pode verificar isso, Eclesiastes 5, versículo de número 2. Eclesiastes 5, versículo de número 2. Eclesiastes 5, versículo de número 2. Que vai dizer o seguinte, Eclesiastes 5, versículo de número 2. Que vai dizer o seguinte: não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. E aí temos Salmo 139, versículo de número 6, confirmando mais uma vez o nosso conhecimento limitado de Deus, que vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, o que a gente pode perceber aqui?
E aí temos mais acerca disso. E aí temos Mateus 5, versículo 33 e 34. Mateus 5, versículos 33 e 34. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. E aí o versículo 35 também continua: nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Quer dizer, está falando da nossa incapacidade, do nosso poder em poder fazer algo ou mudar algo da natureza. Só Deus pode mudar. Daí o nosso conhecimento limitado de Deus. E aí temos 1 Coríntios, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 9 ao 12. 1 Coríntios 13, versículos 9 ao 12. 1 Coríntios 13, versículos 9 ao 12. 1 Coríntios 13, versículo 9 ao 12. 13, do 9 ao 12, que vai dizer o seguinte: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Então aí está. E Mateus 6, versículos 27 ao 34, que fala também da limitação do nosso conhecimento. Porque na realidade, por mais que venhamos a ter intimidade com Deus em oração, intimidade com Deus na sua santa palavra, por outro lado, por mais que venhamos a ter toda essa intimidade, devemos nos lembrar de uma maneira bem clara que o nosso conhecimento sempre será limitado, porque Deus é infinito e nós temos começo, temos meio, temos fim. E aí a única forma de termos um fim dentro da eternidade é estarmos em comunhão com Deus. Então nosso conhecimento sempre será limitado. Aí é que está a diferença entre Deus e a criatura. Deus sempre é infinito e nós somos o quê? Limitados, sempre. E aí temos Mateus 6, versículos 27 ao 34, que vai dizer o seguinte, Mateus 6, 27 ao 34, falando da nossa ansiedade. Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, assim, nós podemos verificar, nós podemos analisar de tudo aquilo que nós vemos que entregar inteiramente a nossa vida a Deus, termos atitudes corretas, nos ajudarão a suportar as coisas que acontecem ao nosso redor. E
Suportando os zombadores de Deus, isso exige as seguintes atitudes: receber somente o conselho de pessoas piedosas para verdadeiramente sermos fortalecidos em Deus. Descansar no juízo vindouro sobre os zombadores, porque sabemos que Deus é sempre justo em todos os seus caminhos. E que, por último, devemos reconhecer que nosso conhecimento é limitado acerca de Deus, acerca dos caminhos dele, das obras dele, de tudo aquilo que ele faz. Isso devemos nos pôr nessa posição em todo momento. De repente você pode perguntar: e minha causa na justiça? Meu marido? Minha esposa? Meus filhos? Meu trabalho? Como eu devo agir? Devemos descansar em Deus que age, num Deus que cuida, num Deus que transforma a nossa vida, que Deus vai sempre estar encaixando as coisas nos seus devidos lugares. E sempre, não guarde isso. Não guarde essa ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas. Pelo contrário, o que devemos guardar é o seguinte: é que Deus escreve certo em todo o tempo. Os decretos de Deus são invisíveis para nós, mas eles sempre são perfeitos em todos os seus desígnios. Deus é perfeito em tudo. Então, eu quero encerrar, essa parte. Quero estar cantando mais um hino da harpa, E aí eu quero cantar o seguinte hino, Quero cantar o seguinte hino. Deixa eu ver aqui. Mais um hino da harpa. Assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Um cântico da harpa. Aqui. Deus velará por ti, Esse é um dos meus hinos favoritos e eu vou estar encerrando com ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti.
guarda-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Amém. Estarei então fazendo a oração final da nossa live, agradecendo a Deus por tudo. Tá? Nossa oração, eu sempre incluo algumas pessoas enfermas pelas quais eu tenho orado constantemente. Sou o pastor Edmário. Tá? No momento estou congregando na Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Tá? E aqui eu continuo com o meu projeto de exposição da Palavra de Deus no livro de Jó. Então, vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos agradecer por mais uma noite na Tua presença, queremos agradecer mais uma vez pela Tua graça em nossas vidas e que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venhas a visitar os enfermos. Visita nesse momento, Senhor, a Alessandra do irmão Paulo César, faz uma grande obra na vida dela. Visita, Senhor, nesse momento a irmã Lucimar, Senhor, que foi minha companheira de trabalho na Contex, que faz uma grande obra na vida dela. Visita também, Senhor, agora nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, o irmão Walter, a irmã Sônia Pacheco, faz uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Faz uma grande obra também em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do Guilherme, Senhor, neto da irmã Marisa Moraes, faz uma grande obra na vida desse pequeno. Faz uma grande obra também, Senhor, na vida da irmã Giselda, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E quanto aos demais intercessores e intercessoras, faz uma grande obra também. E a todos aqueles que já visitaram, Senhor, ó Deus, este trabalho ao longo desse tempo, Senhor, ao vivo, interagindo também. Mas, ó Deus, nosso propósito, meu propósito aqui, Senhor, acima de tudo, é deixar um legado, Senhor, para gerações daquilo que a gente pôde e pode interpretar acerca das passagens bíblicas. Então,
o ponto principal aqui não é a quantidade de presentes, mas sim aqueles que possam ser alcançados, Senhor, através dessa mensagem. Sejam neste Brasil, seja, Senhor, também, ó Pai, em países como Portugal, países como Angola, países como Moçambique, países, Senhor, também, ó Pai, como Timor-Leste e tantos outros, Senhor, que utilizam, ó Deus, a língua portuguesa como língua oficial. Ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, coloco diante de ti todo este trabalho, porque não é para a minha glória, mas é para a tua glória, Senhor, para que vidas sejam alcançadas com o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, e não o evangelho de facilidade, e não o evangelho de prosperidade, e não o evangelho de libertações fajutas, de falsas profecias e etc., mas sim a verdadeira e única profecia, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então aqui eu estou encerrando e encerro dando a bênção cantada. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja aqui e para sempre, para sempre e para sempre. Amém. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Encerrando aqui a live. Seja muito bem-vindo, Oliveiras. Deus abençoe.